Rapaz, olha como tá cheio de bolsonarista aqui, velho, no Farol da Barra, olha pra aí, velho. Ninguém, olha pra isso, um triozão desse. Não tem nem meia dúzia de gado pingado hoje, olha. Vazio o Farol da Barra hoje, olha. Vazio o Farol da Barra, olha pra aí, ó. Olha pra aí, ó. Que eu vou fazer o meu agradecimento. Tem ninguém, ó. Daqui, tá? Vazio, vamos aquecer essa vazio. caminhada. Vazio aqui, ó, Farol da Barra aqui, ó. Bolsominion não se cria aqui não. Aí, ó. Aí, ó, só a bandeirinha, os negocinhos ali, mas não tem ninguém, ó. Tem ninguém no Farol da Barra, ó. Ó o trio do Bolsominion aqui, ó. Sem ninguém aqui, ó. Ó o trio do Bolsominion sem ninguém aqui, ó. Pra gente não demorar mais, porque o calor tá muito. Vazio, Então vamos tem aquecer ninguém. esta caminhada. Tem ninguém. Bora, Kátia. Bolsominion se fudeu!